Shalom, sejam bem-vindos. Eu sou o capelão Kleberton, estou ladeado por grandes amigos aqui, né, o pastor Luciano, a Aline, o Alain e o Sushi, que está dando umas bandas por aqui. E sejam bem-vindos ao Pode ou Não Pode, um podcast cristão, evangélico, aqui da região do noroeste do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos reunidos para conversar alguns assuntos que não são muito abordados nos púlpitos, né? Então são assuntos polêmicos, mas assuntos que vamos tratar com carinho, com seriedade, à luz cristã, à luz dos evangelhos. Começando, nós dividimos em 4 blocos de abordagem e, sem mais delongas, o primeiro deles é o que a gente chama de o tal do rinoceronte na varanda. É uma coisa grande, ruidosa, e que parece que todos, por tabu, por certos temores, acabam não discutindo a coisa que está acontecendo, coisas importantes e o que fazer sobre elas. O que seria esse rinoceronte? Eu tenho aqui minha colinha, não leve a mal, fiquem bem à vontade. Liberação do assassinato de inocentes, que é a ampliação do aborto legalizado, a liberação da maconha até 40 gramas, o avanço da agenda trans nas escolas, restrição de leituras bíblicas sob acusação de promover discurso do ódio, notadamente a resolução 715 do Conselho Nacional de Saúde, que traz, entre as suas 59 propostas, o reconhecimento de religiões da matriz afro, notadamente o candomblé, como complementares ao SUS. E qual o problema disso, nesse quesito em específico? Bem, cadê a isonomia? Cadê o Estado laico? Por que houve essa eleição específica dessa matriz em detrimento das demais como complementar ao sistema de saúde público, né? Então, enfim, e as nossas lideranças religiosas, cristãs notadamente, não discutem muito esse assunto. Esses assuntos são importantes, palpitantes, que têm profundos reflexos no tecido social e não estão sendo discutidos num país democrático, ainda que muitos dizem que é uma democracia relativa. Bom, queridos, passando a bola para vocês, o que vocês acham? Sejam bem-vindos. Obrigada. Isso, na verdade, tem a ver com a agenda, né, 2030, que a gente já sabe, né, que ela vem sendo trabalhada há muitos anos atrás, e ela vem trabalhando não só a questão dos evangélicos, né, do povo cristão, mas em si toda, né, a sociedade está sendo abordada com essa agenda 2030. A ser que a gente vê até mesmo o tipo de roupa que a gente usa, né? Essa agenda aborda, inclusive, né, como as mulheres se vestem, os homens se vestem. Se hoje a gente for olhar, analisar a moda, né, num todo, você vai ver que as roupas, elas são tanto masculina quanto feminina. A mulher pode usar uma mesma camisa que o marido usa, né? Não há mais essa separação. E essa agenda 2030, ela vem trazer isso, né, por essas questões, né? A transição de gênero, essa transição de não só de gênero, mas, né, dos LGBTQI, não sei mais o que, mas assim, ela traz isso e o que a igreja acaba fazendo? Absorvendo isso, porque além dessa agenda estar pautada e está funcionando, está acontecendo, a gente também tem essa questão da igreja estar superficial, né? Porque a gente está vivendo uma sociedade superficial. Os relacionamentos são superficiais, a gente vive nessa coisa instantânea e superficial, não há mais uma base, né? Então, acaba que a igreja vai também se desenvolvendo nesse caminho, né? Sendo superficial nos assuntos, não indo a fundo, né? E também colocando a sua posição. Então, é isso que né? Essa é a minha opinião a respeito disso, porque a gente vê essa agenda 2030, ela está sendo levada a sério. A gente tem filhos na escola e a gente tem visto que ela está sendo levada a sério, porque ela está sendo trabalhada tanto em escolas confessionais quanto nas escolas públicas,
né, ela acontece, né, em geral. Não há mais essa, né, a escola confessional, seja luterana, católica, ela já aderiu essa agenda no material dela didático, e isso nos traz, né, uma certa preocupação. Então, enquanto pais cristãos, a gente tem que ficar, né, todo o tempo debatendo com os filhos e trazendo, não, isso não, né? A Bíblia nos fala outra coisa, não é isso. Então, a gente percebe que a igreja, ela acaba sendo superficial nesse sentido, né? De certa forma, acho que talvez em vez do mundo se adaptar à igreja, é a igreja que está se adaptando ao mundo. Né? Não sei o que vocês acham. Eu acredito que sim, até pela questão da igreja muitas vezes se preocupar com a quantidade e não qualidade, né? Então, quanto mais membros, né, a gente tem visto essa crescente, né, não em várias igrejas, né, elas crescem em número, mas não com essa qualidade, porque quando você começa a exigir, né, certos preceitos, né, até mesmo, né, bíblicos, né, de vivência cristã, de vida diária, as pessoas acabam caindo fora, né? Então é melhor você ficar equilibrado, ficar superficial, entrar como a sociedade está vivendo, para não perder esse número, né, de membros, esse número de adeptos, né? Então você fica na superficialidade, né, até que a gente tenha essa questão de ter estudos voltados para a capacidade da pessoa durante o culto, né? Qual o tempo de concentração que ela vai ter na mensagem do pastor, né? A igreja hoje está funcionando mais ou menos nesse quadro, né? Então ela pensa já em falar tantos minutos, ela pensa já em entrar com a música tal, né? Ela não deixa já o agir do Espírito Santo falar, né? Porque a gente precisa como é que eu vou falar? A gente precisa oferecer algo que a pessoa quer ouvir, agradar. A gente precisa agradar o público. A gente precisa fazer isso, né? Por isso que hoje as igrejas estão mais voltadas a um checklist de tipo assim, um coach, né, evangélico, aconselhamento, a pessoa vai lá para se sentir melhor, né, como ler um livro assim de os antigos livros, por exemplo, do Augusto Curri lá, que dizia assim, não, é para você se sentir melhor, é uma autoajuda, né? A igreja está mais buscando isso. Parece mais palestras motivacionais. Exatamente. Uma autoajuda do que realmente a palavra, porque se você for ler a palavra, vai haver confronto. Se você for ler a Bíblia, vai haver confronto, né? Vai haver confronto com aqueles que estão no passado, com aqueles que já têm uma caminhada cristã, com aqueles que estão chegando agora. Porque aqueles do passado, né, eu falo passado há uns 20, 25 anos atrás, talvez, mais ou menos, a gente fala nessa questão, né, quando havia um compromisso mesmo, a gente ia na igreja, a gente tinha preceitos e tinha etapas a serem seguidas. Hoje a gente vê as etapas sendo passadas adiante para... Não, antes, o que acontecia antes era o seguinte, a igreja, você não ia para a igreja para depois mudar o teu estilo de vida, a tua forma de agir na sociedade, perante a sociedade, era o contrário, você mudava, então você era exemplo na sociedade, como se fala, né, os antigos falam no fio do bigode, não precisava falar. Então, há um tempo atrás, a gente falava assim, não, eu pertenço à igreja A. Bom, todo mundo sabia que ali existiam alguns preceitos, né, de honestidade, de caráter, né? E aí a igreja estava muito vinculada a isso. Isso se perdeu com o tempo e a igreja também se omitiu de participar da política, né? Então, assim, a igreja é muito culpada disso
de a gente chegar a esse ponto agora o governo, o Estado, aderir ao candomblé, por exemplo. O candomblé faz parte do Sistema Único de Saúde. E a religião católico, batista, enfim... Não. Então, assim, a igreja se omitiu. Achou que não era local da igreja participar da política. Então, por que quem está dentro da igreja não pode ser prefeito, não pode ser o juiz, não pode ser o vereador, tá? Dentro da igreja não se fala em política. Não. De certa forma, a gente deve estar dentro da sociedade. A igreja se faz dentro da sociedade, não dentro do templo. Perfeito. Tá? É fora do templo. Então, a igreja é a maior culpada. Se omitiu por muito tempo e agora tem que correr atrás disso. Tá? Agora o que acontece é que o espaço foi tomado e precisa ser resgatado. Resgatado de que forma? A igreja precisa de pessoas. A igreja precisa buscar pessoas. As pessoas precisam se expor. E as pessoas têm medo de se expor. Por N motivos. Primeiro, dói o bolso econômico. Eu não vou expor minha ideia porque... Perco clientes, atinge meu negócio. Eu não vou me posicionar. Tá? Eu não vou falar que eu sou da Igreja Batista. Eu não vou falar qual posição eu defendo, porque eu vou perder meu espaço na sociedade. E vai mexer principalmente no meu bolso. Então, é um jogo duro. É difícil, tá? Além disso, se misturou muita coisa, né? Então, nessa briga pelo poder, então se misturou saúde com religião, saúde com política. Então hoje a questão da saúde é o principal cabo eleitoral, digamos assim, né? A religião está virando um baita de um cabo eleitoral, né? A gente está vendo aí o pessoal usando a religião. Infelizmente. Um assume o candomblé, outro assume, né, a igreja evangélica. E aí vai um contra o outro, são opostos pelo poder. Tudo pelo poder. No fundo, a gente vai ver quem que está dentro da igreja, quem que é religioso ou quem que está... Não, é uma briga de poder. Esse segmento tem N pessoas, aquele ali tem N pessoas. Vamos assumir isso. E por conta disso, as instituições estão ruindo. A igreja enfraquece, a escola enfraquece, não existe mais escola confessional. Desculpe falar, tá? Se a gente está falando da igreja que está se omitindo e está ruindo, por medo, a escola, pior ainda, porque a escola precisa que alguém pague a mensalidade. A escola confessional é privada. Além do governo estar cada vez regulando mais lá dentro, para ela sobreviver, ela precisa achar meios e precisa manter a carteira de clientes. Para manter a carteira de clientes, superficializa. Vamos tratar de todos os temas por igual. Vamos deixar de ser confessional, mas vamos botar no nome confessional. Mas na prática é panos quentes para todos os lados. Panos quentes para todos os lados. Noronha. Muito bem. É interessante, né, essa parte nós olharmos para a sociedade em primeiro lugar, né? Nós percebemos que a sociedade ela realmente é bem orgânica, ela está em transição, está indo a algum lugar, né? De alguma forma, com transformações, como foi dito, com roupas, com estilos de vida, e nós estamos inseridos. Então nós não deixamos de ser sociedade porque nos tornamos igreja, ou vivemos como igreja, né? O termo aí dá para negociar, né? Mas nós estamos inclusos. Então a ideia é que muitos têm sobre igreja é que nós somos tirados do meio social.
E, na verdade, nós não somos tirados, nós estamos inseridos e temos nossas obrigações sociais normais como qualquer pessoa. Temos direitos e obrigações, não deixamos de estar inseridos nessa transição. Nós percebemos às vezes isso, por exemplo, nas roupas de praia, de piscina, né? Antes não podia usar biquíni, ou melhor, vamos dizer, a igreja parece estar sempre um passo atrás da sociedade porque ela não pode escandalizar. Acaba sendo isso, de certa forma, um pouco de falsa modéstia, né? Porque não podia usar biquíni, depois podia usar biquíni, era essa maiô, ou depois topless, né? Então, parece que nós sempre estamos atrás, resguardados de algo que está sendo notoriamente acrescentado, como a Aline falou, nas nossas vidas, que são os costumes sociais que aos poucos vão entrando, né? Minando a igreja, cumprindo então, no meu entendimento, um propósito do inimigo das nossas almas, né, de Satanás, que tentou destruir a igreja, diluir a igreja. E não conseguiu. Na verdade, a igreja ela é tão orgânica que se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou ali. Então ela sempre se multiplica, ela nunca perde a essência, porque a essência da igreja é multiplicação, né? Não dá para perder esse foco. A igreja que para de se multiplicar, ela está com um problema espiritual. Qual deles? Quem está sendo o cabeça dessa igreja? Aí acabam acontecendo situações em que nós vemos literalmente, né, na prática, que homens assumem o lugar do cabeça da igreja. E aí vira instituição, vira... toda essa problemática que a gente... Gera toda a problemática. Mas não dá para tirar a igreja do lugar onde ela está inserida. Igreja, como o Alan falou, não é placa, né? Igreja é o povo de Deus reunido. Não dá para inserir, só encerrando aqui. Então, eu vejo que esse avanço que o mundo está tendo é uma agenda, sim, de entendimento do reino das trevas, que tenta disseminar não seria a palavra, que tenta diluir a igreja, porque tentou destruir e não conseguiu. Agora o que eu faço? Eu mino de dentro para fora. Então, joio no trigo. Exato, essa estratégia ela está sendo muito eficiente e hoje, nesse exato momento da história da igreja, ela deixa o povo muito confuso, porque está ressaltando muito o joio junto com o trigo. E como a Aline trouxe a questão do ensino bíblico, que é tão fundamental, muitos não têm ciência, conhecimento suficiente para não ser diluído, ou, vamos usar um termo mais bíblico, destruído, como diz lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 9, que fala da ceia, né? Meu povo é destruído porque não tem conhecimento. Oséias. Também fala em Oséias. Mas é isso que a gente vê na história do nosso movimento cristão, né? O que é esse movimento, né, dos evangélicos, né, o cristianismo em si, né? Se a gente for lá na história, a gente vai ver que alguém se levantou, que alguém leu a palavra, né? E aí lá começou com Martinho Lutero, com John Wesley, né? Eles leram a Bíblia e a partir da leitura da Bíblia eles tiveram essa interpretação e puderam questionar a Igreja Católica naquele momento, né? Sobre algumas ordenanças que elas estavam, né? Então, é isso, né? Tanto que, né? Solo a escritura. Só a escritura. Né? É um desses, né? Uma dessas falas, né? De Lutero. Né? É só a escritura. Então, quando a gente fala em estudar a Bíblia, quando a gente fala em, né, é estudar a Bíblia. E hoje as nossas igrejas, infelizmente, eu falo isso, a gente não tem mais esse tempo para estudar, porque o culto, ele tem uma pauta que tem que ser seguida e não pode sair daquele tempo, né? Então você não tem mais aquele tempo de ler a Bíblia e questionar, mas eu estou entendendo isso, aqui está falando... Não, a gente não estuda mais a Bíblia, né? E aí a gente também vai ter uma outra dinâmica que está acontecendo hoje nas nossas igrejas. A questão do batismo, né? A gente sabe, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus
e ela quer ser batizada, ok. Mas, há uns anos atrás, a gente passava por um processo. A gente passava por um discipulado, a gente passava por um estudo que nos capacitava a entender realmente o que era ter uma vida cristã, né? Esse batismo não era simplesmente um batismo, era uma mudança de vida, né? Você entendia que era deixar uma vida para trás e a partir dali você ter uma nova vida. Hoje a gente está com um novo pensamento que a pessoa, eu sei, né? Tá na Bíblia, né? Lá quando, né? Acho que foi Filipe, né? Que batizou no caminho lá, né? Eu sei disso, mas a gente também precisa ter uma base. A gente precisa ter essa base também do cristianismo e esse entendimento, que não é só você se batizar, né? A partir do momento que você se batiza, você tem um compromisso. E hoje as nossas igrejas estão virando, né? Elas estão batizando antes de discipular. Então a pessoa batiza e depois ela... Só que se a gente já não está estudando a Bíblia, normalmente, será que a gente vai estudar a Bíblia com essas novas pessoas? Qual o profundo reflexo disso? Não vai estudar, porque se a gente que já está nessa caminhada está sentindo falta de estudar a Bíblia, quanto que essa outra pessoa que está recém chegando vai estudar a Bíblia? Então você não vai ter base, argumento, né, para viver essa vida cristã diária. Né? Porque... Bom, vocês viram, pessoal, que o assunto aqui ele é amplo e ao mesmo tempo envolve coisas urgentes e até mesmo que a nossa maior insurgência, por assim dizer, uma observação é que são assuntos assim de grande reflexão, de grande repercussão em várias áreas da sociedade e que não está passando pela sociedade de um modo geral e muito menos pela igreja. Lideranças, muitas vezes, das igrejas estão se omitindo. Porque veja o que a gente está conversando aqui, os reflexos que é da ampliação do aborto de forma legal. Então, a pessoa teve, por N razões, uma gestação não planejada, não desejada, mas por isso ela vai descartar uma vida humana. Automaticamente, uma facilidade, né? Quando essa questão deve ser mais discutida até mesmo dentro da seara religiosa. A liberação da maconha sem discutir os reflexos com a sociedade e, novamente, os púlpitos estão se omitindo. Eu acho, da minha parte, me desculpe se eu vou me estender nisso, até eu acho uma incongruência que uma pessoa não pode dirigir alcoolizada, mas se ela estiver com um cigarrinho de maconha na cabeça, pode estar liberado. Uma pessoa pode estar na frente das escolas, das crianças, fumando maconha, vendendo 40 gramas de maconha. É isso que vai ser? E ninguém discutiu sobre isso? Essa questão da agenda trans também no campo ideológico parece ser uma política assodada, porque principalmente ela é calcada numa soma zero, em que parece que para ter mais liberdade para essa agenda, tu tem que calar os outros. Tu não tem mais liberdade de credo, dizer, olha, dentro da igreja, no templo, ainda é pecado isso, sabe? A questão dessa política de sexualidade precoce, essa pauta de costumes não está sendo passada pelo nosso entendimento, porque se tornou tabu. Para nós, a nossa liberdade de credo se tornou discurso de ódio. Como que fica essa política de soma zero, sabe? Em que uns podem falar, fazer passeata de orgulho disso, daquilo, e os outros têm que ficar quietos, têm que aceitar. Não pode dizer, olha, mas isso, segundo a nossa crença, está errado, é pecado, nós não podemos fazer isso. Todas essas coisas estão acontecendo a toque de caixa e nós não estamos abordando. Então, novamente, eu gostaria de ter aqui para os meus colegas o que vocês acham, assim, opinião tópica. Por exemplo, a questão das crianças. Vamos falar com o nosso, aqui, que sabe, né, o nosso médico pediatra. Então, a respeito do aborto, o aborto, ele, de certa forma, em gestações indesejadas, no caso de estupro, violência sexual, algumas malformações até da criança, risco da gestante, ele era reconhecido. Sim. Perante uma demanda judicial, onde era avaliado o caso, era estudado, era realizada uma junta médica, né, abordada a questão jurídica e autorizado. Então, o aborto para esses casos já existia.
tá? Então a gente não está mexendo nesses casos. Exato. Tá? O que está se fazendo agora é facilitando, ampliando para outros casos que não condizem com a vida humana. E talvez o mais grave, o senhor pode até nos ampliar nesse sentido, seja até a questão do período de gestação. Porque quando ainda é precoce, né, como nesses casos tu falaste, mas então, do jeito que está sendo chegado até nós, eles querem aprovar que mesmo já uma gestação mais adiantada, e a pessoa muda de ideia, tipo, não quero mais ter esse filho. E a questão não é só essa, né? A questão é assim, o que é legal e o que não é. Qual vai ser o ponto de corte? Quem vai fazer o aborto? Qual profissional vai se submeter a isso? Tá? A justificativa do Estado para a liberação é a seguinte, como não é liberado, é feito em clínicas que são clandestinas e as mulheres estão correndo risco de vida e tá vendo. Não. Quando for legalizado, aonde vai ocorrer? Vão obrigar o profissional que não concorda com isso a fazer? É uma boa pauta. Tá? Boa parte dos profissionais não vão concordar em fazer. Vai haver uma demanda judicial, o juiz vai falar, precisa fazer. Então, assim, esse assunto não é tão simples, tá? Aborda muita coisa, tá? Então, e o mais importante, o aborto nos casos extremos de violência, de estupro, tá? Já existe. Da forma legal. Mas e o que vocês nos dizem sobre a questão da maconha? Do ponto de vista sanitário, tá? É inaceitável. Tá? A gente está vendo. Careta, cara. Eu tô falando com crente aqui. A gente está vendo assim que nos Estados Unidos, por exemplo, Canadá, o pessoal já está pensando em voltar no retrocesso disso. Glória a Deus. Por questões sanitárias. Né? Eles então, viram que fumar e dirigir não combina muito, parece, né? Fumar e dirigir não combina. Talvez não combina na convivência social, né? Tá? Vamos falar de outra droga lícita, o álcool. Tá? Não entrando na maconha. Quanto o álcool prejudica hoje, socialmente, qual o ônus em termos de Estado, em termos de sociedade, do álcool? Quanto o álcool impacta? Vocês têm noção? Vocês têm ideia? O cigarro eletrônico que estão falando agora, tá? Que está na moda. Então, assim, quanto que o cigarro impacta na sociedade? Até na parte econômica. Na parte econômica. SUS. Tá? Então, me diz assim, vocês acham que o cigarro impacta mais ou a gravidez indesejada impacta mais? Então, assim, está tendo uma distorção e não está tendo justificativa técnica para essa distorção. A gente está indo só para o lado político, para o lado de atingir a religião, de atingir, entendeu? Não, isso aqui incomoda os evangélicos, vamos fazer uma agenda em cima disso, entendeu? Então, do ponto de vista sanitário, essa agenda trans, essa liberação de cirurgia pelo SUS para a criança, até muitas vezes sem a autorização dos pais, tá? Tendo uma autorização apenas judicial, é simples. Uma criança tem autonomia para dirigir um carro? Se ela pode escolher o sexo, pode deixar de dirigir o carro na rua. Se ela tiver habilidade técnica, porque a gente teoricamente está falando que a criança tem poder de decisão. Então ela pode fazer tudo. Eu vou fazer dentro dessa mesma pergunta, então eu vou fazer o seguinte: se ela tem a capacidade de decidir
pelo sentimento dela, a criança, o que ela vai ser em toda a vida, seja o outro sexo ou não, por que ela não vota? Se ela já tem essa maturidade suficiente para saber o que ela vai sentir no futuro em relação à sua sexualidade, que ela nem existe ainda, os hormônios sexuais ainda não estão desenvolvidos. Ela não tem isso aí. Se ela já tem essa capacidade, então ela pode até mesmo votar, ela já está toda a consciência, o grau de maturidade dela. Né? Precisamos de uma nova reforma. Assim como houve a necessidade de nós repensarmos a fé cristã em um dado momento histórico, e infelizmente acabou veredando por uma nova forma de religião, porque deveria ser única, assim como houve uma evolução do judaísmo para o cristianismo, no tempos do Atos dos Apóstolos. Talvez agora nós tenhamos que fazer uma nova reflexão do papel da igreja que, por um lado, cresce numericamente, mas não de forma qualitativamente, não. Nós vemos isso. Afinal de contas, se o cristianismo ainda é o maior credo do mundo, em número de seguidores, por que o mundo anda tão caótico? Porque nós não andamos praticando verdadeiramente o evangelho. Então teremos que fazer essa reforma. Eu vejo também na questão da Europa. Estive lá e faltou igrejas. Eu, em determinado momento, eu quis ir em igreja para orar na Alemanha. Não encontrei museus, mas não igreja. Então, o que está acontecendo? Eu peguei alguns tópicos aqui. Vejam se vocês concordam com isso, e nós vamos analisar aqui com os colegas. Realidade da Europa e do Brasil. Na Europa, há o avanço predatório do islamismo, panteísmo, do cristianismo secular. No Brasil, as igrejas permanecem divididas e omissas nos desafios sociais, tornando-se uma espécie de clube gospel para palestras motivacionais e coaching, enquanto que no Chile, por exemplo, igrejas são incendiadas por manifestantes políticos, padres são presos e freiras são expulsas na Nicarágua. E em Curitiba, aqui no Brasil, missas são interrompidas. Uma missa foi interrompida, terminada por uma invasão de manifestantes da esquerda. Veja todo esse cadinho cultural das coisas que estão acontecendo, que estão minando a fé cristã. Eu gostaria de ouvir uma voz feminina aqui no grupo e depois o pastor Luciano. Uhum. Eu acho assim que não é só uma questão da igreja, é uma questão da sociedade em geral, né, que a gente vive. Se perdeu um pouco a questão do respeito, né, pelas coisas, né, e aí você perde toda, né, a gente perdeu esse respeito pela questão da igreja em si. O que eu quero falar com isso? Né, quando você traz assim para mim que na Europa as igrejas estão fechando, virando bares, restaurantes, clubes, né? O que aconteceu? As famílias não foram passando adiante. E isso é uma coisa que muitas vezes até eu em casa falo, né, com a Alain. A gente, na própria família, a gente tem pessoas que não, né, cresceram na igreja, mas não estão mais na igreja. Por que isso? Porque em algum momento isso deixou de ser a nossa responsabilidade, deixou de ser a nossa prioridade. E eu vejo isso, por exemplo, na Europa, né? Quando a Europa ela fez a virada econômica, ela se tornou, né, algo, né, primeiro mundo, né, na questão de desenvolvimento econômico, em todas as outras áreas, a igreja ficou no segundo plano, né? Tanto que eles saíram de lá e vieram para cá nos evangelizar, né? Porque havia esse anseio deles, né, de levar a palavra de Deus para os outros, né? E hoje a gente vê por quê? Porque se perdeu essa prioridade. E hoje a gente percebe isso também aqui, né? Há uns dias atrás, conversando com uma pessoa que é católico, né, praticante, está dentro do, né, ele falou assim: esse ano quase não vai ter casamento na igreja. Por quê? Porque as famílias já não têm essa, né, você precisa casar na igreja. Não, você se junta, casei, né? Exatamente por isso. Então, eu acho que não é só a questão da igreja se, né, ficar acomodada, mas é uma questão também da sociedade, de nós, né, quanto pessoas, das nossas prioridades também enquanto cristão, né? Porque muitas vezes a gente diz assim: tá tudo bem,
Tá, não vai casar? Tá tudo bem. Ah, não quer ir na igreja? Tá tudo bem. Não, você vai na igreja, você vai enquanto você está, né? Eu falo isso enquanto mãe, né? Enquanto você estiver na minha casa, você vai ir na igreja, né? E eu vou priorizar que você conheça pessoas dentro da igreja, né? Porque isso também foi outra coisa que a gente disse assim, não, tá tudo bem, né? Quando você começa a ter casamentos e tudo, né? A gente vai perdendo a prioridade. Então eu percebo isso. Não foi só uma falha da igreja, não foi só uma falha do cristianismo, não foi só uma falha, né? Tanto na Europa como aqui, porque a gente vai pelo mesmo caminho também. Mas eu acho que é uma questão também muito pessoal, muito da gente, né? Enquanto você colocar isso como prioridade, né? Eu vou ter, né? Nós vamos fazer parte dessa igreja, dessa comunidade e ponto, né? Então as igrejas foram esvaziando, por isso que elas foram fechando na Europa, porque os pais iam, mas os filhos não iam. Tá tudo bem, fica em casa. Há uns dias atrás a gente olhou um filme que é sobre uma música, né? Como é que é o nome dele? Third Day. Não, é o... Não, o outro, né? É que ele fala isso, né? Que ele, por algum tempo, não foi na igreja, né? E foi a igreja que resgatou ele depois. Por isso, né? Por esse motivo. Que a gente fica, né? Acomodado. Fica desleixado. Fica desleixado. E aí a gente diz assim, é isso que eu lembrei do filme. Que a mãe dele dizia, você vai acordar e você vai na igreja. Ele disse que tinha que colocar a calça caqui dele, né? Cor caqui, blusão. Europeu. Pra ir na igreja. Você vai. Querendo ou não, você vai. Ponto. Acabou. E hoje a gente tem uma geração de novos pais, uma geração de novas famílias que não enxergam igreja. Eu acho que essa flexibilidade que eles entendem como tolerância, como empatia, não, vamos ser democráticos, na verdade é frouxidão. Uhum. Pastor, o que tu achas? Aline, você acha um pequeno comentário, né? Tem tanto a falar, né, que a gente acaba não conseguindo muitas vezes colocar tudo em poucas palavras, porque é muito amplo o assunto, né? Breve parênteses, o que vocês não estão vendo aqui, mas a gente está lutando contra o tempo. Tem uma ampulheta aqui que a gente fica assim, sabe? Imaginária. Um pouquinho de paciência. Diga lá, amigão. Eu queria, irmãos, ressaltar 2 pontos que é bem interessante, assim, que não explica tudo, mas que faz com que a gente tenha um ponto a se seguir, pelo menos, né? 2 coisas que eu percebo. Tem um versículo que fala assim, ensina a criança no caminho que ela deve seguir, porque mesmo depois de velha, ela não se desviará do caminho. Então, há um entendimento dos antigos, vamos chamar assim, quer dizer, a geração dos nossos pais, vamos pegar até aí, ou avós, assim, leva essa criança para a igreja que lá dá um jeito. Cumpriu uma parte disso, porque ensina a criança mostrá-la onde tem o ensino. No entanto, esse versículo fala assim, anda no caminho com ela. Ensina a criança, você fica no caminho com ela, porque daí ela vai pegar não as tuas palavras que podem ser diluídas ou contrapostas ou apenas sofrer algum engano por parte de alguém que está indo contra a tua ideia, né? Mas o exemplo não. Então, no exemplo, você se firma. Então, ensina no caminho. Os pais erram, então está aí um ponto onde as pessoas, a gente chama de pessoas, mas somos nós, o nosso ensino, os nossos pais, nossos avós, né? As nossas famílias, todas estão inseridas. Elas não conseguiram andar no caminho. Elas, eu esqueci a palavra agora, outorgar, vamos dizer assim, para alguém essa responsabilidade de ensinar sobre Deus e os seus princípios. E aí então acontecem as falhas. Aqui, para não fugir do foco, fala do cristianismo na Europa, né? O que aconteceu lá? Porque de lá que veio o ensino na questão do evangelho, né? A princípio, vamos dizer de lá. Tem outras vertentes, mas vamos falar de lá. O que aconteceu lá? Eles também não ensinaram no caminho. No entanto, a palavra em si ela tem muita força, ela cresceu com uma proporção muito grande. Aí o que aconteceu lá? Eu ensinei a cultura, mas não mostrei espiritualidade.
Quando eu tiro a espiritualidade da palavra de Deus, ainda que ela possa ser aculturada, como é na Europa, eu gero um problema religioso, se torna uma religião. E isso não supre a minha existência, nos níveis de existência do ser humano, né? O que acontece? Eles não perderam a espiritualidade. Eu não quero tirar a responsabilidade pessoal, mas isso pode ter influenciado também, seria outro assunto, né? O que aconteceu nesse momento? Eles foram agora, depois de perder o ânimo para o cristianismo, por alguns aspectos que não dá tempo de falar sobre todos, foram buscar espiritualidade na Ásia, foram buscar espiritualidade na África, em todos esses lugares. Tudo que era exótico, né? Na Exato, Índia. mas coisas é isso que eu falei, um panteísmo. E é um cristianismo que parece mais adepto a tudo isso para não ser intolerante. Ah, tudo é amor. Não, nem tudo é amor. Ah, Deus é amor. Todos os caminhos levam a Deus. Que frase mais enganosa. Não é verdade. É o caminho estreito da salvação. Ok, mas é a princípio mais espiritual. Pelo menos você consegue se aproximar de algo mais espiritual do que apenas palavras ao vento. Não dá para negar a espiritualidade de alguém que busca, mesmo que de maneira cega, a espiritualidade. Sim. Nós temos a palavra, e a palavra de Deus, ela é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos, a nossa fé não é cega. Então até aqui, ótimo. Agora, eu diria só interrompendo, e digo mais, não só por palavras, lembrando 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Sim. Diga lá com o versículo. Então, só encerrando. Então, lá na Europa, aconteceu, estão buscando espiritualidade fora, mas a sociedade se degradou. Então, quer dizer, estão já sofrendo penalidades. Aqui está acontecendo agora. Tudo vem de lá para cá, né? Interessante isso. Aqui também. Chegou aqui, então nós estamos virando aqui, eu vou citar uns termos do Cleberton para honrar aqui, né? Opa. Clubes gospel, palavras motivacionais, tudo isso é consequência de algo que não está suprido em nós. Então, eu traria esses aspectos. Ensinar no caminho, então pega teu filho e leva ele na igreja, não manda para a igreja, vamos citar assim, né? E em segundo lugar também, então, ensina, vive uma espiritualidade, permita-se pela palavra de Deus despertar a tua espiritualidade e não somente trabalhar a tua moral, porque então esse acaba sendo um erro. Eu trabalho a moral e a palavra de Deus, ela não precisa assim, posso fazer um parênteses? Ela pode ser vivida sem que eu aceite Jesus. Isso vai me ajudar a enriquecer, vai me ajudar a ser um bom pai, em vários aspectos sociais. Agora, não vai trabalhar a tua espiritualidade. E tu pega a moral cristã, honrar pai e mãe, não bater na esposa, tu pega isso aí. Mas o teu desenvolvimento espiritual é oco, não passa além disso. Não gera vida. E a Bíblia diz assim, as minhas palavras são espírito e vida. Sim. Tudo que te gerar espiritualidade, segundo a palavra de Deus, né? Ela te gera vida. Então, sempre, de tudo que tu fizer, pensa, está gerando vida ou morte? Em relação à própria palavra. E isso vai fazer com que nós possamos, então, novamente, ou no meio de tudo isso, continuarmos com os nossos alicerces firmes na palavra de Deus. Não precisa outra coisa, já existe a palavra. A palavra de Deus existe e ela se mantém mesmo a uma sociedade degradada, irmãos. Isso é interessante. Nós não precisamos de mais nada, não precisamos, citamos, tem até aqui Spurgeon, homens expoentes da fé, já passaram, mas a palavra ficou. Amém. Então, se nós nos mantermos nela, na simplicidade, e eu falo como pastor de igreja local, eu não consigo acompanhar a necessidade social das pessoas. A gente se arrebenta muito com horário, com programações, irmãos, não dá. A gente não consegue saciar, o ser humano é uma sanguessuga, já dizem em Eclesiastes, se não me engano, né? Sanguessuga dadá, né? Fala, quero não mais. Não dá, mas na simplicidade nós vamos continuar podendo fazer o que Deus fez na minha vida. Conheço a Alain há tanto tempo, né, Alain? Continuamos no caminho, simples, tantos anos continuamos no caminho. Talvez não como gostaríamos ainda, né, Alain? Mas quando nós olhamos para trás, já não somos mais os mesmos. Amém. Né? Já não somos. Pois, Amém? Mas é isso. É isso que a gente tem dificuldade hoje, né, de ver igreja local, por exemplo. A vivência, a coerência, né? Aquilo que você está lá dentro da igreja vivenciando e aquilo que você reflete na sociedade.
Isso, né? Hoje a gente ainda tem essa dificuldade, né, das pessoas entenderem que você precisa ser a mesma pessoa que você é na igreja no teu dia a dia, porque você vai influenciar muitas vezes sem falar, né? Isso que a gente está falando agora, da igreja, né, local, da igreja ser dinâmica para fora. Talvez eu já vou entrar lá no outro assunto do servir, mas assim, essa questão de, né, você não ficar para dentro da igreja, né, mas ao mesmo tempo você ter esse teu relacionamento com Deus dentro da igreja, com a tua família, mas no teu dia a dia você também influenciar as pessoas né, de ser uma pessoa correta. Mas por que isso se perdeu? Por que isso aconteceu, né? Essa superficialização. Por que alguém dentro da igreja tem que ser multifacetado? Por que lá dentro da igreja age de uma forma e perante a sociedade age de outra? Por que isso? Aonde está o erro? Qual o medo? Então, assim, essa questão superficial, essa questão de agir de várias formas. Aonde eu estou, onde é conveniente, eu sou cristão. Onde não é, eu não sou. Ah, mas hoje eu vou fumar um cigarro eletrônico. Ah, é só um aniversário, uma festa fechada. Vou beber até cair. Ou, fugindo dessa questão, mas é vantagem para mim, hoje, vou ganhar um dinheirinho a mais, não importa que o outro vai ser prejudicado. Todo mundo faz? Todo mundo faz, né? Mas para eu conseguir atingir esse cargo que eu quero, eu preciso me submeter. Por quê? Então, assim, superficializou as custas de multiplicar. Me chamou a atenção antes quando você falou a igreja precisa se multiplicar. Multiplicar como? Com qualidade ou com quantidade? Tá? Aí já entra no que a Aline falou. Vamos batizar e depois a gente vê o que vai dar. O que vai dar. O negócio é números. O negócio é número. Pessoas, números. Não, isso aí. Então, assim, por que hoje a gente valoriza aquela pessoa que estava lá? Isso é uma grande entrou, questão. Era drogado, roubava, matou, mas hoje ele se converteu. E por que não vai lá e fala com... tal pessoa cresceu dentro da igreja, nunca se desviou. Não tem bom Manteve. Não cometeu erros, todo mundo comete. Mas se Pecou, manteve no caminho. mas se manteve, tentou corrigir. Tá ali, brigando, lutando contra a instituição, muitas vezes. Tá? Lutando contra pessoas dentro da instituição. Eu não vou à igreja, pela denominação. Eu tenho uma doutrina dentro da igreja, que é a que eu acredito. Saudável para mim, e é onde talvez eu cresci, tem uma influência do meio, né? Funcionou até aqui para você. Meus pais me trouxeram para esse meio, e a família trouxe e eu segui nele. Né? Então, assim, tem essa influência social, mas não é isso. A minha fé não é essa. Não é só isso. A minha fé é uma relação direta minha com Deus. Se fosse pelas pessoas, se fosse pela igreja, eu já estava muito longe. Então, assim, a gente precisa ver por que está acontecendo isso. Por que a igreja está se esvaindo? Por que a igreja está ficando fraca? Tá? E o que a gente pode mexer para conseguir seguir e lutar contra essas demandas sociais? Já dá um novo podcast aí, só nesse... Para você, como é uma luta inglória essa, a gente tentar enxugar o assunto ao horário, se ajustar ao horário. Mas vamos então ao terceiro bloco, que é a proposta de que servir ao próximo é parte fundamental do aprendizado cristão. É isso a gente comunicou até, inclusive, quando nós estávamos auxiliando lá o município de Roca Salles. Por sinal, um projeto belíssimo, liderado por esse digno casal aqui ao nosso lado, e que a gente comentava no ônibus durante a viagem, que o pessoal esquece essa parte que você fazer o bem ao próximo faz parte fundamental do teu próprio aprendizado como cristão.
Você não vai atingir níveis de espiritualidade maior, e aí eu já falo de Ezequiel 47, o nível de compreensão da palavra de Deus, de santificação e tudo. Você não vai se espiritualizar em Cristo e na palavra enquanto você não exercer esse amor de Cristo de se doar ao próximo. E são várias frentes de batalha, várias demandas no teu próprio município, né? Lembrando que a compaixão para com os pobres é um dos aspectos mais importantes da missão messiânica. Jesus Cristo, ele cumpriu a profecia de evangelizar os pobres. Isso está em Lucas 4:18 e Mateus 11:5. Então é um papel muito importante que não existe cristianismo pura e simplesmente você ir aos cultos ou assistir aos cultos, você ser bom dentro de casa, você fazer o bem, não fazer mal às pessoas, mas e deu. Você não externa o amor de Cristo ao outro. Não há como, sabe? Então, eu gostaria que os colegas... Eu só vou colocar ali um ponto, assim, que não, esse servir, né, ali que tá que você colocou ali, Sim. não aos pobres, servir a qualquer pessoa, né, independente da sua posição, ou, né, a questão do servir, né, a gente vê lá, né, o exemplo de Jesus, né, lava pés, né, toda essa questão, né, que ele colocou, né, que ele vivenciou isso, né, ele serviu, né, a questão do servir para fora da igreja. O que acontece, na minha percepção, a gente valoriza e supervaloriza dentro da igreja aquelas pessoas que vão a pontos distantes no mundo, né? Lá a janela 1040, por exemplo, que a gente tem, né? Os países não alcançados, né? Do evangelho. A gente supervaloriza aqueles missionários que vão para lá, aquelas pessoas, só que muitas vezes a gente também não sabe qual era a motivação dessas pessoas em irem para lá, né? Se de fato era realmente estarem indo servir ou se elas estavam indo por outra questão também, né? Isso a gente não cabe julgar, né? Mas a questão é que a gente sempre supervalorizou isso, os que estavam lá longe, enquanto os próximos de nós estão necessitando, né? Deixa eu só fazer um breve parênteses. Outra coisa que a gente comentou também na viagem, né? Que a tua África, a tua Ásia está aqui do teu lado. Olha o exemplo que a gente deu indo a Roca Salles, por exemplo. Desculpa, segue o baile. Talvez aí foi o erro da Europa, né? A Europa se preocupou muito para fora no novo mundo. Vamos atingir o novo mundo e esqueceu deles. E hoje estão pagando preço. Tem que ser o contrário agora. Tem que ser o contrário. Isso aí. Porque a gente precisa, né, ter esse olhar peculiar para nós. Claro, é muito cômodo você ir para a igreja e tá tudo direitinho, bonitinho, né? Aí quando você vai, por exemplo, para um local onde aconteceu uma tragédia, né? Você vai ver uma outra realidade e nem todos estão a fim de passar por isso ou a fim, né, e até mesmo não possuem esse conhecimento para ir, né, e passar a palavra de Deus para lá, porque assim a gente, né, a gente percebeu até mesmo, né, a gente está falando então algo recente que a gente, né, vivenciou, as pessoas não terem o conhecimento da palavra para poder passar para o próximo, né, porque vivem uma vida inteira dentro da igreja, mas não possuem esse conhecimento e não conseguem, né, de fato se compadecer e falar para as pessoas. A gente está falando em ajudar o pobre, ajudar onde teve tragédia, ajudar pessoas. E esquece, historicamente, que a gente perdeu pessoas que tinham sucesso, muito sucesso, tá? Cantores, atrizes, atores, políticos que tinham muito sucesso e tinham vocação para algumas coisas, às vezes para música, como eu falei, às vezes para liderança, e estavam pedindo socorro espiritual e foram esquecidos. A gente tem vários exemplos para citar, a gente comenta às vezes, essa pessoa pediu ajuda e ninguém ajudou. Ela pediu ajuda e ninguém ajudou porque estava focado lá
longe, estava do lado alguém pedindo ajuda, alguém muito famoso. Então, assim, não só pessoas pobres, não só pessoas que estão passando por uma dificuldade financeira, como agora em Roca Salles, né? De saúde, enfim, uma tragédia ambiental, mas sim pessoas que estão muito bem financeiramente, muito bem do ponto de vista de sucesso profissional e espiritualmente não agonizando. Então, assim, a gente precisa voltar para isso também. Queres complementar? Então, essa parte de servir ao próximo, né, é algo que é um erro que dá para apontar no meio do entendimento sobre o Evangelho, que isso é interessante. Eu creio que Jesus é quem ele disse que é, só não consigo entrar na parte que ele disse, sede meus imitadores como eu sou. Então ele veio para servir, não veio para ser servido. Ele instruiu, então, na fala de Paulo, a gente vê isso, eu sou imitador de Cristo, né? eu imito ele, então sede meus imitadores como eu sou. Qual é a imitação? Primeira, eu abdicar primeiro do meu eu, que é contra aquilo, os valores, né, que está contra a palavra de Deus, que para nós é a luz do entendimento. Até nisso ali eu lembrei aquela clássico, um livro que eu recomendo do Tomás de Campos, né, Imitação de Cristo, um clássico muito bom. Clássico, ótimo. Prossiga. Indicado. Não, e simples, quando eu perco esse foco, eu então sou como aqueles que são somente ouvintes, mas não praticantes. E a prática do Evangelho, além de sair um pouco dessa parte moral, que é muito importante, que alguns deixam de exercer 22, a parte moral, mas também é importante, mas ela sai um pouquinho e ela me faz servir ao próximo, que é o que o Alain está trazendo em todos os níveis sociais. Servir ao próximo é quem está do lado, não aquele que está em algum outro lugar que talvez eu não tenha acesso. Onde eu estou, eu consigo trazer a palavra de Deus, vivendo ela, servindo de quê? Talvez você vai servir com o ombro, com o ouvido, oração. Nessa simplicidade, vai orar pela pessoa, nessa simplicidade do Evangelho, eu consigo ser como aqueles, eu fecharia assim esse raciocínio, né? Como aqueles dos dois tipos que vão para a igreja, né? Que aceitam Jesus, vamos chamar assim, aqueles que vêm para trabalhar, e aqueles que vêm para dar serviço. Que vêm para dar trabalho, que vêm para dar serviço. Né? Então, esses são os dois. Quem você é, né? Dá para lançar assim, né? Quem você é na igreja? Aquele que veio para dar trabalho ou aquele que veio para trabalhar? E esse veio para trabalhar, então está embasado biblicamente. Você veio para servir, você é servo, você se esvazia de si mesmo, recebe a filiação, só para complementar, a filiação como cristão, como filho de Deus. Mas essa filiação tem um reflexo, que é qual? O ser aqui na Terra, em relação a nós, ao nosso próximo, né, que nós estamos falando para não abrir muito, é servir, é emprestar a tua vida para a pessoa conhecer Deus, os seus atributos e as suas vontades. Dentro dessa premissa que nós estamos falando, que começou, que acho que escapa ao entendimento geral das pessoas o servir como parte do aprendizado bíblico, porque se você realmente busca o amor de Cristo, estar em Cristo, esse amor te constrange, ele por osmose, por assim dizer, ele natural, tu se preocupa com o próximo. A própria palavra de Deus, como é que você pode amar alguém que você não vê, que é Deus, se você não ama quem você vê, que é o teu próximo, né? E uma coisa que eu gosto muito de lembrar é o seguinte, é uma frase, é um chavão, mas é verdadeiro. Já estou imaginando uma frase de caminhão, né? Misericórdia, que é o seguinte: o serviço que você presta, te presta um serviço. Sempre vem. Tudo aquilo que você faz de bem, realmente ele vai estar te acrescentando, vai estar te edificando. Muito bom. Queridos, parte final, um pouquinho mais de paciência. Vamos agora ao quarto e derradeiro bloco desse primeiro podcast nosso. Por favor, nos incentive, que seja mundo afora, divulgue, ore por nós, espalhe ao máximo essa mensagem, que é uma mensagem às igrejas, sim, a igreja cristã, e que é um alerta para a gente discutir, para a gente fomentar a análise, a reflexão. Não queremos de forma alguma irritar, provocar ninguém. Nós respeitamos os outros credos, nós respeitamos as pessoas que são
contra os cristãos, inclusive, respeitamos, embora a gente divirja. Veja que divergir, ter uma opinião contrária, não é a mesma coisa que desrespeitar. Nós não concordamos, mas nós respeitamos. Não queremos aqui provocar ninguém, perseguir ninguém, mas nós queremos estar alertas, porque é o nosso direito de credo como cristãos de dizer, olha, isso segundo a nossa fé não é kadosh, não é santo. Nós não podemos seguir por esse caminho, é um erro. É como um professor que explica para o aluno, olha, essa conta 2 mais 2 não é 5, vamos te explicar por quê, segundo a nossa crença. Nós não somos dono da verdade, porque a verdade, nós cremos, é uma questão de crença, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Para encerrar esse quarto bloco, que são as considerações finais, cada um consegue falar um pouquinho para arrematar. Eu gostaria da minha parte dizer o seguinte. Primeiro, explicar, foi bom, o nosso produtor nos explicou, ele ficou preocupado assim, mas por que o podcast tem esse banner aqui ao fundo, uma igreja pegando fogo, mas o que é isso? Ficou até assustado, né? Mas se vocês querem colocar fogo na igreja? Não, ao contrário. Se for fogo santo do Espírito Santo, do Pentecostes. Não, essa imagem que nós estamos vendo aqui ao fundo foi nos Estados Unidos. É uma igreja tradicional de lá que participou das festividades de um certo orgulho, certo? Foi atingida por um raio e pegou fogo, virou cinzas. Coincidência, né? Fica aqui a reflexão. Bom, da minha parte eu gostaria de ler rapidamente um texto que na verdade eu fiz, um resumo, que é o seguinte, me acompanhe, um pouquinho de paciência. Como aprendiz do Evangelho, eu procuro ser uma pessoa intolerante. Sim, em minha lenta e difícil busca pela santificação diária, em amor ao Deus e ao próximo, eu me esforço para ser intolerante ao pecado. Como Jesus Cristo foi. Amando o pecador, mas combatendo as armadilhas demoníacas do pecado. Eu não procuro ser simpático a todas as causas, a todas as bandeiras, porque eu vejo que há muito joio no trigo, há muito sofisma, há muita perdição em nome da liberdade. Como Paulo nos lembra no 6º capítulo da sua carta à igreja de Éfeso, a nossa missão cristã não implica agressividade com as pessoas, ainda que elas se sintam ofendidas pela nossa oposição ideológica, digamos assim, a certos vícios e paixões carnais. Não é nosso intuito constrangê-las por moralismos farisaicos. O nosso procedimento, e acredito que é dos meus irmãos também, é como crentes da verdade que liberta, consiste em orar, estar alerta espiritualmente, interagindo também no caótico cenário político que nós estamos, como cidadãos pacíficos, mas conscientes dos seus direitos. E aqui vai o direito que eu evoco, o direito da Magna Carta, da Constituição Federal, 1988, dessa República, que diz no seu artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos seguintes termos. É inviolável, inciso 6º, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos. No seu inciso 8º, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa. Muito obrigado da minha parte, um grande abraço a todos, shalom. Passo a palavra aos meus amigos, meus colegas, as considerações finais. Essa questão, né, da lei, né, a questão da lei que nos dá esse direito, né, infelizmente, a gente não pode achar que jamais vamos ser banidos ou, né, pressionados, né. Eu sempre olho assim, por exemplo, a China, né. Aqui a gente tem, né, uma versão da Bíblia, né, em chinês, né, sendo que essa Bíblia aqui tem que ser escondida, né, porque lá é proibido a leitura dessa Bíblia, né, e as crianças são ensinadas, né, sobre o livro preto,
né, que eles não chamam de Bíblia, né, o livro preto, elas são ensinadas a procurarem nas suas casas o livro preto e levarem para a escola e denunciarem, e assim os pais acabam sendo presos, né? E a gente aqui, a gente fica assim, ai, nunca vai acontecer conosco isso, né? Por que será que nunca vai acontecer? Pode acontecer sim, mesmo que a lei diga que não, que nós temos liberdade, a gente tem que entender que está mudando, as coisas estão, né, vindo, e a perseguição também vai chegar para nós, assim como chegou para eles, né, ou que chegou para outros povos em si, que sofreram essa represália, nós também vamos passar por isso, né? E eu fico muitas vezes chocada, né? E essa vai ser a minha conclusão final, quando a igreja ela é omissa nessas coisas, né? Quando a igreja diz assim, não vai dar nada. Ah, tá tudo, a gente ora, a gente faz a nossa parte. Não, a gente não sabe aquilo que Deus, né, tem reservado para nós. A gente sabe que tem cristão lá vivendo com essa Bíblia escondida, do outro lado do mundo, né? E eu não posso dizer que eu jamais vou passar por isso. Não tenho, né? Então, a igreja ela precisa ter essa visão, que ela precisa deixar de ser omissa, deixar de ser uma igreja que apenas quer agradar. Muitas vezes você vai falar coisas que não vai agradar, né? Você vai falar coisas desagradáveis, você vai chamar a atenção, né, das pessoas, mas essa é a missão da igreja, né? A missão da igreja que é pautada, né, pela palavra de Deus, né? Então, a igreja precisa fazer isso, né? Não para estar de bem com todo mundo ou não. A igreja precisa acordar para isso, porque daqui um pouco nós vamos estar vivenciando uma realidade, né, que não está tão distante de nós, não. Né? Mesmo que a lei diga, hoje a gente já vê que é possível mudar as regras do jogo, né? É possível alterar as coisas, né? E a igreja precisa estar atenta a isso, né? Que daqui um pouco vai pesar sobre nós aqui também, né? E daqui um pouco nós também vamos ser perseguidos e vamos ser calados, né, questionados, chamados, né, para prestar contas pela fé que a gente, né, demonstra, pela fé que a gente defende, né? Então, a igreja precisa ter essa visão, né? Essa visão não só na questão política, não só na questão do servir ao próximo, em tudo. A igreja ela precisa, né, incomodar. No sentido santo da palavra. Ela precisa incomodar, ela não pode simplesmente estar na sociedade, assim. Uma igreja morna que vai ser regurgitada de Deus. Ela não precisa, né? Ela precisa incomodar realmente e trazer isso, né? Porque é o que a palavra, né, nos fala, né? É o que Jesus fez, ele incomodou. Exato. Ele incomodou muitos, né? Então... precisamos disso. Então, as minhas considerações finais, então, passam por um otimismo. Né? Eu gostaria de deixar para nós mesmos, para mim mesmo, para os irmãos, para aqueles que estão em casa, amigos, que Jesus Cristo continua vivo em nosso meio. Amém. Apesar dos nossos excessos e falta como igreja e a abrangência que a igreja deve alcançar no meio social, nós continuamos confiando na presença do Espírito Santo em nossas vidas, que é quem pode conduzir nossas vidas a um lugar aqui de maior excelência, mas que também nos leve aí à vida eterna, confirmando a nossa confissão de fé a cada dia, para que nós sejamos melhores do que fomos ontem, né? Até mesmo ontem, e assim nós possamos atrair pessoas para Cristo com a nossa própria vivência do Evangelho, que, segundo a palavra de Deus, é boa, perfeita e agradável. Amém. Amém, queridos? Desculpa, eu vou interromper, eu sei que eu já falei as minhas considerações, mas assim, mesmo que a gente não faça nada, o nosso Deus é um Deus estratégico, eu sempre falo isso, ele é estrategista, né? Que
tá? Bíblia na China. Minha Bíblia hoje, aqui em casa, produzida na China. Eu não preciso falar nada, eu não preciso fazer nada. Por quê? Porque como que Deus permite que essa Bíblia seja produzida na China, um lugar onde não se pode ler a Bíblia? Ele é estratégico. Ninguém está lá falando. A própria pessoa que está lá observando se as páginas estão coladas, né, da maneira correta, se o couro está grudadinho, ela está lendo a Bíblia. Então, Deus, por mais que eu não faça nada, que eu fique sentada na igreja ou que eu nem vá na igreja, ele é estratégico, ele está fazendo. Né? Isso aqui é uma prova. Quando eu vejo que a Bíblia é impressa na China, no lugar onde não se pode ler a Bíblia, ele é estratégico. Ele está fazendo, né, aquilo que eu muitas vezes não faço. Não faço. Sou falho, ele não é. Ele é fiel. Ele é fiel. Alan? Eu quero encerrar falando assim, ó, que incomodem. Seja igreja viva, mantenha a igreja viva. Sejam exemplos na sociedade, tá? Não desistam, tá? Pelo exemplo, fazendo a coisa corretamente, por mais difícil que seja, o retorno vem. Amém. E a gente atinge muito mais pessoas sendo exemplo do que estando dentro do templo na igreja no domingo. Então, incomodem, sejam vivos e sejam guardiões da lei. Cobrem o exercício da lei e não deixem transformar a lei. Tá? Então, eu no meu trabalho, Luciano no trabalho dele, né? Cada um no seu trabalho, seja guardião, cobre, seja exemplo, tá? Para a multiplicação saudável da igreja. Certo? Eu acho que quanto mais batem, mais cresce. Eu tenho falado isso aqui em casa. Quanto mais as pessoas batem, mais se multiplica a palavra de Deus, mais se multiplicam as ações de Deus, estrategicamente. Multiforme sabedoria. Então, assim, muita esperança, muita fé, e também tenho toda uma trajetória. A gente comete erros, tenta corrigir, mas tenta não se desviar e trazer as pessoas juntas, né? Isso aí. Eu lembrei, tu falando, eu me lembrei daquele velho adágio que a gente todos nós já ouvimos falar, né? Não quer levar pedrada? É simples, seja uma árvore que não dê frutos. Só leva pedrada a árvore que dá fruto, né? Queridos, muito obrigado pela companhia de vocês. Muito obrigado a vocês. E, novamente, incentive, divulgue, compartilhe. Se Deus quiser, até o próximo podcast Cristão Evangélico. Pode ou não pode? Um grande abraço. Shalom.